Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ter o fôlego do pastor Joanes. Esse tem fogo. O conhecimento do pastor Ricardo e a revelação do pastor Nonato. Meu Deus do céu. Você tem homens que estarão aqui, que vão acrescentar, vão trazer uma porção preciosa, valiosa. Então, nós estamos numa geração de distrações muito fáceis. Nós aprendemos muito pouco diante do que é revelado, do que é manifestado. Na verdade, nós praticamos muito menos do que conhecemos, na verdade. Você sabe muito mais de Deus do que você está vivendo hoje. E a nossa esperança, ou nossa oração, nosso desejo, o nosso trabalho, o nosso labor, é para que nesse congresso você saia assim, como um homem que não apenas tem conhecimento, mas com um homem comprometido em viver aquilo que sabe. Amém? Um homem que está comprometido em viver aquilo que sabe, que tem coragem para fazer isso, porque na verdade tem coisas que nós sabemos que o covarde não vai ter coragem de fazer. Só homem corajoso, só homem forte, né? Eu vi aqui uma expressão do Nivaldo a propósito. Meu Deus, eu já saí daqui hoje edificado. Eu disse assim, não, vou só fazer o apelo, porque essa família ali deixou claro as coisas. E uma das coisas que me impressiona, eu quero deixar esse relato aqui para o Anivaldo e para o como é? Emídio, Felipe e Tiago, ok? O Emídio já andou comigo aí na escola de missões. Então, uma das coisas que me alegrou é que eles falaram de realidades e de verdades, dos pontos fracos dele. Sabe, às vezes eu fico assim, eu saio até, meu Deus, eu não sou perfeito, porque vem aqui e só fala do lado bom. Mas eles não, eles foram corajosos o suficiente para dizer, não, teve novas falhas. E o Emílio disse uma coisa muito, muito forte, eu fui homem suficiente para reconhecer o erro. Amém? Você precisa ser homem para reconhecer que errou e corrigir o erro. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para que você saia transformado em um homem que não só conhece, mas que pratica a verdade. Então, o nosso desejo é esse. No ano de 2019, final do ano de 2019, eu comecei a meditar numa palavra. O pastor Nonato sempre pede que cada ano a gente entre o ano numa busca da presença do Senhor e uma palavra revelada. E eu quero começar a minha palavra hoje aqui falando dessa palavra que eu recebi entre o final do ano passado e o início desse ano. Eu estava meditando em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25 é a parábola das 10 virgens, você conhece. 5 insensatas e 5 prudentes. As 5 prudentes, elas estavam com as suas lâmpadas acesas, assim como as insensatas, só que as prudentes, além de estar com a lâmpada acesa, elas tinham uma reserva de óleo. Eles tinham uma botija com óleo, onde era a reserva, caso o azeite da lâmpada acabasse, elas pudessem repor. E nessa meditação, elas estavam aguardando a chegada do noivo. Então, em meu espírito, se configurou uma frase muito forte. O Espírito Santo me comunicou ao meu espírito, isso se configurou numa frase como se o Espírito estivesse dizendo assim, feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Então, essa frase, eu quero que você repita comigo, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. A partir daquele dia, toda palavra que eu dou, eu faço questão de mencionar isso, porque há 3 verdades bem fortes aqui. Primeiro, que Jesus está voltando, amém? E eu já posso sentir o cheiro do noivo, aleluia? Eu quero dizer para você, acorda homem, Jesus está voltando, amém? Esse não é mais tempo de buscar ser preparado, é o tempo de estar preparado. Não é o tempo mais de perder tempo com distrações, é o tempo de buscar a presença de Deus. Eu sei que nós gostamos do lazer, gostamos de distrações, mas eu estou dizendo, eu fiz um compromisso, eu vou diminuir minhas distrações para dedicar mais tempo para Deus. E eu tenho diminuído o meu tempo de internet, Netflix, eu tenho diminuído o meu tempo para ter mais tempo com Deus, porque eu sei, o noivo está chegando. E eu quero estar preparado.
quando a porta se abrir, quando o arrebatamento acontecer, eu quero ser um dos primeiros a entrar. Então, se você está brincando de ser crente, eu quero lhe dizer uma verdade: cuidado. Esse não é tempo de brincar de ser crente. Esse é tempo de ser um crente de verdade, um discípulo de Jesus. Amém? A segunda coisa que essa palavra configurou no meu coração é que nós precisamos acender a candeia. Ou seja, esse é tempo de prontidão. Esse é o tempo de estar pronto. A quem está com a lâmpada acesa está revelando uma verdade para o mundo, e nós precisamos ser isso, homens de prontidão, homens que estejam prontos para agir. Que quando formos convocados pelo nosso Senhor, a gente não diz: não, espera aí que eu vou ali comprar óleo. Não, nós já estamos prontos para agir. Você precisa ser um homem que esteja pronto para agir. Se Jesus chamar você agora para uma missão, eu estou pronto. E terceiro, a vasilha cheia, a botija cheia de azeite, fala de estar preparado, de andar em santidade. Essas verdades são necessárias agora, e eu estou falando isso para você, porque eu quero dizer para você: Jesus está voltando, nós já sentimos o cheiro do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Seja preparado. Eu gosto de uma experiência que a igreja primitiva fazia quando celebrava a ceia do Senhor, e quando eles se reuniam. Havia uma tradição no meio da igreja primitiva, que alguém no meio da congregação, quando se preparava a ceia, dava um brado, gritava no meio da população, no meio da congregação, ele gritava: Maranata! E quando ele gritava isso, o mover do Espírito acontecia. Maranata é uma palavra aramaica, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. A igreja primitiva começou a sua jornada pensando: Jesus está voltando. Já mais de 2000 anos passado, e eu posso lhe dizer agora, aquele tempo, aquele ardor, aquele desejo que começou na igreja primitiva, precisa ser aceso em nós agora, nesses dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Levante aí se levante, fique de pé. Nós vamos orar mais uma vez. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós levamos cativo a nossa mente a Cristo. Ó Deus, nós declaramos, Senhor, que toda distração, tudo aquilo que é do inimigo, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Se há alguma preocupação excessiva, se há alguma dor física, nós repreendemos agora, declaramos, Senhor, que a preocupação está na mão do Senhor, e que essa enfermidade agora se retira, sai, bate fora desse lugar, no nome poderoso de Jesus. Assim estamos aqui para receber tudo aquilo que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Amados, como nós vimos aqui na entrevista com essa família, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nossos pais, influencia o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito claro, é muito óbvio, e nós precisamos entender que primeiro modelo, o modelo principal, sempre foi o modelo que veio do céu para nós. Nós não estamos atrás de modelos terrenos, nós estamos atrás de modelos sobrenaturais. É tão forte isso na Bíblia, a paternidade, que se você abre o livro de Gênesis, se você vai para o final do Antigo Testamento, se você vai para o início do Novo e para o final do Novo Testamento, você vai ver o tema da paternidade presente. Desde o Éden até o livro de Malaquias, que o pastor leu hoje agora há pouco, desde de Mateus, o primeiro livro que começa com a genealogia, até o final, no livro de Apocalipse, paternidade é um tema falado claramente e anunciado. Mas eu, como pai, eu sei que eu tenho muitas dificuldades e limitações, e às vezes eu posso passar um valor de paternidade diferente daquele que é passado por Deus. Por isso nós precisamos estar conhecendo Deus, conhecendo a sua palavra, experimentando a sua palavra dia a dia. Então nós, como homens, uma coisa que nós precisamos ter coragem de fazer é começar a examinar as Escrituras. Eu e você, como pai, temos que ter uma fonte saudável para ser uma referência. Nivaldo diz aqui que a mãe dele ensinou ele a temer a Deus, inseriu esse princípio no coração dele. Mas você tem a Bíblia, a palavra de Deus, e você precisa examinar essas Escrituras.
Eu costumo dizer que se você é um crente que tem 5 anos e ainda não leu a Bíblia toda, você, na verdade, é um crente medíocre. Ou seja, para 5 anos de conversão e ainda não leu a Bíblia toda, você precisa se apaixonar pela palavra de Deus, porque é dela que nós vamos tirar o padrão verdadeiro de paternidade. Nós vamos ver isso hoje aqui no nosso tempo. Então, como pai, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, a nossa dificuldade aqui vai refletir a nossa dificuldade lá no céu. Por isso, nós precisamos abrir o caminho, abrir os céus para a nossa descendência, para os nossos filhos. E paternidade é muito mais do que apenas gerar filho. Homem gera filho, pai deixa legado. Então, pai vai além do que apenas gerar um filho. Qualquer homem pode gerar um filho. Mas só os pais podem deixar um legado para a sua família e para os seus filhos. Então, nós temos que mostrar a diferença entre homem, né, e macho. Apenas aquele que nasce homem, mas aquele que se torna um homem de verdade. Quando nós vivemos isso na paternidade, nós abrimos o céu para os nossos filhos. A nossa responsabilidade como pais é transferir uma imagem de paternidade saudável. No Novo Testamento, um dos que mais batem sobre esse tema é o apóstolo Paulo. O livro de Romanos, o livro de Efésios, o Gálatas, são livros ricos dessa ilustração de paternidade. E dos evangelhos, o evangelho de João é o mais relacional que nós temos. É ali onde fica visível a paternidade de Deus e a filiação, a identidade de filho de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o evangelho de João, nós vamos aprender o padrão do céu. Nós vamos descobrir o padrão que vem do céu. Por isso é importante que você examine as Escrituras. E nós estamos vivendo, meus amados, numa geração de pais que estão dormindo. Estão dormindo, a maioria dos pais estão dormindo. Estão deixando o sacerdócio por conta dos filhos. Estão deixando a responsabilidade para os filhos. Estão deixando os filhos decidir o que querem. Os filhos conduzir. Não, nós precisamos ser influência suficiente para conduzir a nossa família e gerenciar o caminho dos nossos filhos. Nós estamos numa geração que está dormindo, de pais que estão dormindo. Imagina você dirigindo, conduzindo o carro com a sua família e você dorme ao volante. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Você está pondo a sua família em risco? Da mesma maneira, pais que estão dormindo estão colocando sua família em risco. É uma fatalidade premeditada ou prevista. Nós precisamos despertar. Por isso, o tema da nossa conferência de homens aqui é despertar, o despertar. Se é despertar é porque alguns de nós estão ainda dormindo ou se estão assim meio acordados. Então nós precisamos sair da inércia, nós precisamos partir para uma paternidade ativa. Precisamos partir para uma paternidade com um modelo superior, que é o modelo do céu. A paternidade, ela foi criada por Deus, né, com um propósito eterno. Na verdade, se há um desejo no coração de Deus, é ter filhos. Se há algo que alegra o coração de Deus, é ter filhos. Deus não se alegra quando nós construímos edifícios, como se alegra quando nós geramos filhos. Às vezes podemos erguer vários edifícios, isso não toca o coração de Deus. Mas quando nós geramos um filho espiritual, ou geramos um filho de carne e sangue, isso alegra o coração de Deus. Deus não está interessado em coisas, Deus está interessado em pessoas. Deus não está interessado apenas em pessoas, mas Deus está interessado de fazê-las, que elas se tornem filhos de Deus. Então, o que alegra o coração de Deus é a paternidade. Então, nós estamos falando de um dos temas mais empolgantes da Bíblia. Há vários temas, há alguns temas principais, como missões, como paternidade, como atos de justiça, que trazem a alegria ao coração de Deus. Então, paternidade é um deles. A paternidade faz o coração de Deus vibrar. Sabe, quando Deus... se eu me alegrei ouvindo aqui as palavras, né, da família do Anivaldo,
eu tenho certeza, o coração de Deus também se alegrou. Amém? Então, o que alegra Deus? É esse relacionamento entre pais e filhos. Ele quer que o nosso relacionamento com pais, entre nós e os nossos filhos, seja perfeito. Ele sabe que não pode ser perfeito, mas Ele quer que nós nos esforcemos para ser semelhante a Ele. Amém? Eu vou falhar, eu vou cometer erros? Sim. E se cometer, o que fazemos? Seja homem suficiente para reconhecer o erro e pedir perdão. Meus amados, não há barreiras para o homem que reconhece o seu erro. Agora, um homem que não reconhece os seus erros, as muralhas começam a se levantar ao redor dele. Daqui a pouco ele vai ter dificuldade nos relacionamentos, porque ninguém quer conviver com uma pessoa que não reconhece os seus erros. Ninguém suporta uma pessoa assim, mas uma pessoa que realmente reconhece, e principalmente quando recebe os toques, né, pastor? Anivaldo, Elaine, lá em casa é Elaine. Dá o toque, aí você está errado. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros. Homens de verdade assumem os seus erros. E é por isso que a paternidade é algo empolgante no coração de Deus. Se Ele é pai, Deus, Ele precisa ser tratado como um pai. Então presta atenção. Para ser pai, nós temos que também aprender a ser filhos. Ok? Se você quer ser um pai de verdade, você tem que ser um filho de verdade no seu relacionamento com Deus. Quando essa paternidade entre você e Deus é restaurada, a paternidade entre você e seu filho como é que a gente pode dizer, quando vitaminada, como? Turbinada, obrigado, pastor. Então a sua paternidade em relação ao seu filho é turbinada. Quando você está bem com Deus, mesmo que você não seja perfeito, eu tenho áreas da minha vida que eu sei que eu preciso de ajuda. Eu tenho áreas que eu estou buscando resolver. Uma delas é a área financeira. Eu disse para Deus, eu não quero chegar no céu devendo nada a ninguém. Eu estou correndo para pagar tudo, porque eu sei que o noivo está chegando. Então eu estou preocupado com isso, isso me preocupa. Por quê? Porque eu preciso estar com a botija cheia. Botija cheia é santidade. Botija cheia está preparado. E nós como homens, mais do que nunca, precisamos estar preparados. Porque eu vou lhe dizer, o mundo pode estar dizendo ao contrário, que não existe mais diferença entre o homem e a mulher na liderança de uma casa. Mas eu vou ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos o sacerdote. Agora eu vou te dizer, por que o mundo está dizendo, é igual, porque os sacerdotes são fracos. A culpa não é nossa. Aliás, a culpa não é de Deus, a culpa não é da sociedade, a culpa é nossa. A sociedade está buscando outro referencial, porque não tem um melhor. A sociedade está buscando outro referencial, porque nós estamos dormindo, precisamos acordar. Alguns anos atrás, alguém foi fazer uma entrevista sobre adoção de crianças. Eu vi aqui o testemunho do pastor Jean. E o debate era sobre homossexuais, casais, né, homossexuais, homoafetivos, que adotavam crianças. E me convidaram como pastor para ir a esse debate. Sabe o que eu disse para a repórter quando ela ligou para mim? Eu disse, eu não tenho autoridade. A nossa igreja não tem autoridade. Eu vou lhe dizer, sabe quem é que menos adota? São pessoas da igreja. O mundo adota mais do que nós. Os homos afetivos adotam mais do que nós. E nós somos um povo adotivo. É interessante isso, né? Então, nós tínhamos que nos preparar e ser treinados para adotar. E não somos. Então, a falha, meus amados, dessa confusão que está lá fora, não é só da sociedade, não é só estratégia de Satanás. Ele tem suas estratégias, mas a igreja, ela recebeu autoridade contra as portas do inferno. Então, a culpa é minha, é sua. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ser homens de verdade. Nós precisamos ser fortes o suficiente para reconhecer que estamos errados. Nós precisamos ser fortes o suficiente para reconhecer que não podemos andar sozinho. Quem anda sozinho é um candidato à queda. Um homem que anda sozinho. E olha, eu vou dizer para você, não basta estar numa célula não, viu? Não basta dizer, eu sou discípulo do pastor Nonato.
você precisa buscar ajuda. Você que está, às vezes você está debaixo de uma cobertura, está debaixo de uma liderança, mas você não busca ajuda. Você está sozinho, mesmo cercado de muita gente. Você está andando sozinho, mesmo no meio da multidão. Andar com o outro é abrir o coração, é buscar ajuda, é dizer, me ajude a ser um homem melhor. Eu tenho minha aliança de amigos e eu estou construindo essa aliança, um ambiente de homens que estão confrontando um aos outros. Eu me encontro com eles de 15 em 15 dias, e a gente conversa. E quando eu estou ruim, eu chego lá e digo o que eu estou sentindo. Alguns dias atrás, eu abri meu coração falando o que eu estava sentindo, e todos eles começaram a mandar recado, a orar por mim, a dizer assim, não, Feitosa, você vai vencer, encorajando. Nós precisamos de amigos, mas amigos que sejam mais santos do que nós. Não vai arrumar um amigo, não vai arrumar um amigo meia boca, não, ok? Nós precisamos, não podemos andar só. Na paternidade, não podemos andar só. Se você quer ser um pai melhor, se junta ao Nivaldo ali. Nivaldo, me dá mais dica, rapaz. Eu gostei, eu aprendi muito hoje aqui com o Nivaldo e seus filhos. Às vezes, rapaz, se tu bobear, os meninos vão passar de ti, porque falaram muito bem, viu? Estão abençoados. Então, nós precisamos de ajuda, não podemos andar sozinhos. Agora, se Deus é pai, nós precisamos tratá-lo como tal. Você só vai... Eu sei que nós vamos atrás de um pai quando nós estamos precisando de algo. Eu tenho uma neta que é minha filha. Então, hoje mesmo eu deixei ela no colégio. Tem o direito do lanche. Ela pede. Quando ela quer algo, ela pede. E assim um filho tem que pedir. Mas eu quero lhe dizer mais. Um filho não só pede, um filho também honra o pai. O filho que só pede e não honra o pai, esse é um mau filho. O filho, além de pedir, porque é a fonte do sustento, da provisão, somos nós mesmos, homens, somos nós. É nós que temos que resolver, né? É nós que temos que reconhecer isso. Então, mas o filho que só pede e não honra, esse é um mau filho. Nós precisamos, além de pedir, também honrar. Então, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo, esses são valores importantes. O apóstolo Paulo fala muito desse espírito de orfandade. Ele fala muito sobre a adoção. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Não sei se temos aí na... Mas acho que não precisa, eu leio aqui. Efésios 5, 14. Diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse é um tempo de nós, como homens, despertarmos, sair da inércia, sair da passividade. Às vezes, para sair da passividade, nós vamos precisar de ajuda. Olha, eu vou te dizer uma coisa, preste bem atenção, homem. Força de vontade apenas não resolve. Você sabe, eu sei, que muitas das lutas que nós temos, nós tentamos resolver sozinhos. Já tentou ou não? Você diz, não, mas eu vou vencer com a minha força de vontade, eu vou conseguir. Você começa ano, uns 2, 3 dias, volta. Força de vontade apenas não é suficiente. Além da força de vontade, nós precisamos inserir disciplina. Nós precisamos inserir companheiros de julgos nessa jornada. Sabe o que é um companheiro de julgo? Sabe o boi da canga? O carro de boi, né? Então, os dois bois, eles estão sobre a mesma canga. E aí eles puxam o carro. Ali é um companheiro de julgo, para levar a carga junto. Amém? Nós precisamos de amigo. Homens, você precisa de amigo. O grande problema é que a maioria de nós não tem coragem de pedir ajuda. É ou não é? Rapaz, quantas vezes eu estava perdido e minha esposa, ou seja, se perdeu, né? Disse, não, eu sei onde eu estou. Perdido. Pergunta para alguém, eu não vou perguntar, homem não quer ajuda. Eu vou me encontrar. Então, homens, precisamos aprender a pedir
ajuda. Se há uma coisa que tem levado pessoas a cair nesses últimos dias, é porque não pediram ajuda. Ou quando pedem, já é tarde demais. Já cometeu o erro. Então nós precisamos de ajuda antes de pecar. Aqui, Paulo está dizendo, desperta. E ele vai, versículo 15, eu quero ler também. Portanto, vede prudentemente como andais. Esse é tempo de andarmos com prudência. Eu quero dizer para você, homens, nós temos que ser intencionais. Eu falhava muito nos meus compromissos. Então eu disse, eu tenho que resolver isso. Olha, tem um aplicativo no telefone, é fácil. Eu uso a minha agenda agora. Eu coloco lá o compromisso e desperta. Desperta o meu compromisso para que eu não esqueça. E sabe o que é que eu tenho feito? Eu coloco para despertar meia hora antes, porque se eu esqueci ainda dá tempo de recuperar, me arrumar e ir. Então, crie estratégias para você ter uma nova maneira de andar. Um novo comportamento. Eu decidi, não vou comprar mais a prazo, vou pagar minha dívida. Daqui para frente é só à vista. Como eu disse, quando Jesus voltar, eu não quero estar devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Amém? Então, faça um compromisso. Você precisa mudar de atitude, você precisa mudar de comportamento e não está conseguindo, peça ajuda. Para ser pai, você precisa aprender a ser filho. Senão, você não vai exercer essa paternidade. Há muitos órfãos espirituais na igreja que estão procurando uma referência. Eu vejo essa juventude que está chegando na igreja, assim, a maioria deles vem de famílias destroçadas. Ou o pai fugiu, ou o pai é ausente, fisicamente ausente, né? Está lá, mas não está, emocionalmente ausente. Ou o pai foi morto, como no caso do Nivaldo, que eu não sabia desse testemunho dele. Há famílias que entram aqui, há jovens que entram aqui destroçados. E eu sei que o pastor Joanes, o pastor Nakayama agora, tem dificuldade de discipular esses meninos, esses jovens. Esses jovens precisam de referencial. E que referencial são esses? Somos nós, os homens da igreja. O Joanes precisa poder dizer, olha, tem esse homem bem aqui que vai te ajudar. Tem aquele bem ali, ó, você está com esse problema, com essa dificuldade. Aquele homem ali é bom nessa área. Nós precisamos de homens. Por isso nós estamos lançando o nosso ministério aqui mais como um movimento e não apenas um culto, que se chama hombridade. Hombridade não é apenas um culto, não é apenas uma celebração, é um movimento para tornar homens exemplo, modelo para a próxima geração, ou para essa geração. Amém? Eu nem sei se chega à próxima geração. Nós precisamos disso. Então, para isso, nós precisamos avançar com essa convicção de que essa responsabilidade é nossa. Meninos que entram aqui órfãos, permanecem órfãos. E se nós não fizermos nada, vão para o céu com esse mesmo sentimento. Estão salvos? Estão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eles podiam romper muito mais do que estão rompendo, se tivesse um referencial de uma paternidade sadia. Então eu estou dizendo para você, não jogue a culpa para ninguém, não jogue a culpa na sociedade, não jogue a culpa na sua esposa, minha esposa não deixa, eu sei. Não, a culpa não é deles, a culpa é sua. Se você não encarar que é sua responsabilidade, você não vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito. No congresso do ano que vem, você vai estar sentado aí, tendo que ouvir as mesmas coisas. Eu espero que, se tiver congresso no ano que vem, nós possamos falar de outras coisas, não para despertar mais. Amém? Amém? Porque eu estou cansado de despertar coisas. E dizer, está na hora da gente agir, está na hora da gente chegar lá e dizer, agora como é que nós podemos sair dos 100 e passar para os 10.000? Porque 5 de nós vai perseguir a 100. E 100 de nós vai perseguir a 10.000. Aleluia! Essa é uma promessa bíblica, está lá em Números. É uma promessa bíblica e nós estamos aqui mal dando conta de quem está do nosso lado. Cada um de nós vai influenciar 100. E 100 de nós vai influenciar 10.000. Amém? Agora você imagina o resultado disso na sociedade.
Olha, eu estou determinado a mudar meu comportamento. Eu estou mudando meu comportamento no trânsito. Eu era impaciente, eu não deixava ninguém pegar a minha vez. O cara estava saindo do estacionamento, eu acelerava para passar. E eu fazia isso, eu me justificava. Eu dizia, não, mas a Kombi não tem ar-condicionado, está quente demais, eu não posso ficar parado. Porque quando para com aquela Kombi... Mas aí eu dizia assim, não posso, eu tenho que mudar meu comportamento. E eu tenho parado. Eu paro, pode ir. A cortesia no trânsito. Eu vou dizer uma coisa para você. Se 100 de nós começarmos a fazer isso, o trânsito de Imperatriz vai começar a mudar. Amém? Amém? Então você que é motoqueiro, tem que ser prudente, tem que respeitar o trânsito. Você que é motorista também. O farol ficou amarelo. Pare, não avance. Você avança, já está vermelho, você já está transgredindo. Voluntariamente, porque você sabe que tem que parar. Se nós não mudar nosso comportamento, e arrependimento envolve isso. Há 3 palavras no Novo Testamento para arrependimento. Uma, você conhece muito bem, metanoia. O que é metanoia? Mudança do pensamento, mudança de pensar. Eu estou pensando agora de um jeito diferente. Mas há outra palavra no grego, que é metanoiete, que quer dizer mudança no coração. Essa mudança no coração não é só uma mudança na mente, mas começa a mudar valores dentro de você. Desculpe, é metalonomai, coração. E a terceira palavra no Novo Testamento para arrependimento é metanoiete, que quer dizer mudança de comportamento. Então eu vou dizer para você, homens, a maioria de nós só está na primeira. Nós mudamos uma forma de pensar, mas não mudamos os valores internos e não mudamos o nosso comportamento. Então, se não mudar o seu comportamento, eu vou dizer para você, pai, o seu arrependimento é ineficaz. Eu sei que talvez para você seja duro ouvir isso, mas eu vou lhe dizer, não basta mudar a mente, tem que mudar o coração e tem que ser visível no comportamento. Se o comportamento não for visível, por que eu vou acreditar no seu arrependimento? Me diz, me responde. Tem que haver uma mudança. Então, a partir de hoje, eu tomei decisões até dentro de casa. Eu fui ouvir minha esposa. Alguns anos atrás, eu parei para ouvir ela. Eu disse, não, eu vou falar tudo que eu tenho, que eu não gosto de você, e você fala tudo para mim. Ela disse, tá bom. Ela, tá bom. Aí eu joguei tudo para cima dela. Puxei logo minha 45 e disparei para cima dela. Tudo que eu não gostava nela. Tá. Quando acabei, ela disse, tem mais? Eu disse, tem não. Aí ela disse, agora é a minha vez. Eu falei, pode falar. Rapaz, ela não puxou 45 não, ela puxou, foi uma bazuca. Uma bazuca, um canhão, atirou em mim. Ela falou tanta coisa que eu fiquei 1 semana sem falar com ela. Eu estava pronto para falar, mas eu não estava pronto para ouvir. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz ao contrário, seja todo homem pronto. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. Então nós precisamos começar a mudar. E eu resolvi mudar. Então nas falas dela, eu disse, o que eu posso ajudar a Elane? Aí eu descobri uma coisa, dentro de casa, que eu posso fazer. Eu posso lavar a louça. Então hoje eu sou o lavador oficial lá de casa, de louça. Moço, pensa no... De vez em quando, glória a Deus. Amém. Hoje mesmo, de manhã, acordei, a pia estava topada de ontem. Eu acordei mais cedo, porque eu sabia que tinha que vir para cá para poder lavar a louça. Lavei a louça, deixei a pia limpa. Amém? É a minha ajuda, eu decidi fazer. Eu não estou dizendo que você precisa lavar a louça da sua casa. Talvez não seja isso. Mas eu estou dizendo que você precisa ouvir a sua esposa e você precisa mudar algo. Você quer que o clima na sua casa mude, você fazendo as mesmas coisas, isso é burrice. Me perdoe, é burrice.
Se você quer mudar, alterar os resultados, você também precisa alterar as somas. Senão não vai obter resultados diferentes. Você está me entendendo, homem? Você está me entendendo, amém? Então, nós precisamos disso, precisamos dessa mudança. Agora, como eu disse, para ser pai, para ter uma paternidade saudável, eu preciso ter uma filiação saudável. Eu tenho que ter minha identidade de filho no meu relacionamento com Deus. Porque se não houver essa convicção no coração de que somos filhos, perdemos a herança. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se nós não tivermos essa convicção em nosso coração de que somos filhos, nós perdemos a herança. Você lembra do irmão mais velho, do filho pródigo, né? Ele tinha tudo, mas na percepção dele, como ele não tinha convicção no coração dele de que ele era filho, ele disse: o senhor não me dá nada, o senhor não me dá nem um bezerro para me fazer um churrasco aqui com meus filhos. Se ele tivesse convicção de filho, a herança é dele. Qual era a visão dele? Era de servo. Servo tem recompensa, filho tem herança. Por que tem irmão na igreja que quando arruma as cadeiras, limpa, se alguém não reconhece que ele fez isso, domingo que vem ele não faz mais? Por quê? Porque ele estava esperando uma recompensa. Agora, se você é filho e passa o pano na cadeira, limpa tudo e ninguém fala nada, você está satisfeito, porque você tem uma herança, você tem uma missão, você sabe o que você vai receber. Você não está aqui para receber honra de homens. Se vier, glória a Deus, é só lucro. É lógico que nós temos que honrar uma pessoa que serve, mas eu estou dizendo que a pessoa que serve não tem que estar servindo pensando nisso. Ela tem que servir com a identidade de filho. Está sendo claro? Então nós precisamos ter essa convicção, porque esse é o único plano de Deus. E nós, meus amados, precisamos mesmo, desesperadamente, de homens que não se deixem influenciar por este mundo, nem por essa cultura. Nós precisamos de homens que comecem a não ter medo de dizer: isso pode ser normal, mas para mim não é. Minha atitude é diferente. Mas todo mundo faz assim. Todo mundo, mas eu não. Eu tenho um valor acima do valor da sociedade. A minha cultura é supracultural, é acima da cultura. A minha cultura é a cultura do reino. Não faço pela cultura do meu país apenas, eu faço pela cultura do reino. Então, nós homens, temos que deixar a preguiça de lado. Temos que lutar para que o entretenimento não nos roube o nosso tempo e nem amorteça a nossa consciência. Eu vejo homens que estão tão distraídos que a consciência deles já está amortecida. Você sabe, essa palavra quer dizer, já começou a morrer. Amortecer é matar o impacto. E daqui a pouco a sua consciência não é mais ativada. A sua consciência não desperta mais, porque é verdadeiro. Então nós precisamos despertar. Por isso o tema é importante. O despertar. E eu estou falando aqui da primeira parte, né? Depois a gente fala mais da paternidade. Mas esse despertar é importante. Agora eu posso lhe garantir, eu não sou perfeito. Eu posso lhe garantir, eu tive falhas, como eu falei, na minha paternidade em relação aos meus filhos, mas o Senhor foi muito amoroso. Me abençoou com os meus filhos. Todos os três têm valores fortes daquilo que nós ensinamos, de respeitar o próximo, de amar a Deus. Nosso filho Caleb está frio na fé, mas eu estou já profetizando que ele volta em nome de Jesus. Esse ano ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então esse é o momento de nós trazemos a responsabilidade para nós. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa sina. É a nossa responsabilidade. Um dia eu estava parado na frente de casa e passou um senhor, velho, amigo meu, já idoso, e ele vinha com um saco de pão, passando em frente da minha casa, e eu cumprimentei ele, não me lembro agora o nome dele, mas eu cumprimentei ele, ele me cumprimentou, ele disse: Feitosa, essa é a sina de todo homem. Eu disse: qual? Carregar o saco o tempo todo. Ele não estava se referindo do saco de pão não, viu?
Nós é que somos homens. E essa é a nossa sina até morrer. Essa responsabilidade você não pode transferir para ninguém. É sua. Então, assuma logo. Alguns de nós ainda estão esperneando aí, não querendo morrer na sua carne, na sua alma. Então, como diz o pastor Nonato, morre miserável. Morre logo. Porque nós precisamos de uma geração, nós precisamos de homens de verdade para ser referência. Eu não estou te desafiando para você fazer isso amanhã, não. Eu estou te desafiando para você começar hoje. Porque no congresso do ano que vem, nós não vamos mais falar de despertar. Nós vamos falar de exponencial, do que nós podemos fazer para multiplicar o que já temos. Amém? Homens que vão dizer assim, nós mudamos algo em Imperatriz. Nós mudamos algo na nossa cidade. E eu vou lhe dizer, nós somos os agentes de mudança. Agora, o despertar da paternidade deve vir precedido pelo despertar espiritual. Você quer despertar a paternidade e não despertar o espiritual? Não. O que precede o despertamento da paternidade é o despertamento espiritual. Nós precisamos ser homens cheios do Espírito Santo. Nós precisamos nos mover no Espírito Santo. Nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, eu sou mestre, então, quando o Espírito Santo fala comigo, é que nem um homem. Eu vou lá, eu digo, não, peraí, Espírito Santo, deixa eu ver na Bíblia como é. Quem tem dom de profecia, o Espírito Santo fala, ele já discerne logo direto, né? Mas eu, como mestre, eu sempre quero ir para a Bíblia. Ok? O que eu estou dizendo com isso? Eu quero dizer que talvez com você o Espírito Santo vai lhe dar um comando, uma palavra. E você percebe que é do Espírito, porque você tem conhecimento da palavra. Agora, se você não tiver conhecimento dela, como é que você vai discernir se é do Espírito ou se é da sua alma? Hebreus capítulo 4, versículo 12, deixa bem claro que a Bíblia é como uma espada afiada, de 2 gumes. Ela é que vai discernir a alma do Espírito. Então, você tem uma ferramenta para fazer isso. Por isso eu disse, se você tem 5 anos de convertido e não leu a Bíblia toda, você é um crente medíocre. Você precisa ler a Bíblia. Wesley, como é o teu nome, filho? É Wesley? Wesley já leu a Bíblia esse ano 3 vezes, falou comigo, compartilhou. De vez em quando a gente conversa no WhatsApp. Então, Deus quer fazer algo, Ele está precisando do seu exército de prontidão. Então, a paternidade é algo que está na Bíblia toda. Vou ver nosso tempo aqui. Que está na Bíblia toda. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dias atrás eu estava meditando, quando é que começou essa questão de paternidade na Bíblia? Eu fui lá para Gênesis, tudo que é primeira menção, para mim é importante. Quando é que pai foi mencionado a primeira vez? Aí eu voltei para Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixa eu abrir aqui. Vai jogar na tela? Está jogando não, né? Jogou, pronto, obrigado. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Agora, quem está falando aqui? Não é Deus. Quem está falando aqui é Adão. Essa é mulher tirada da minha carne. Portanto, por essa razão, o homem deixará pai. Aonde ele descobriu pai? Adão teve pai humano? Não. Quando você vai lá para a genealogia, em Lucas, você vai perceber por que ele tirou pai. Lá na genealogia de Lucas, vai voltando. Jesus, filho de José, José, filho de tal, filho de tal, filho de tal. Adão, filho de Deus. Amém? Então, da onde veio essa menção? Da onde veio essa impressão em Adão de que tem um pai no seu relacionamento com Deus? Essa é a primeira menção. Então, se você quer ser pai, você tem que ter esse relacionamento com Deus. É a melhor maneira. Foi tão natural para Adão falar isso. Por quê? Porque foi do relacionamento natural dele com o pai, com o Criador. Como Criador, ele é nosso dono. Mas como pai,
Ele é amoroso, misericordioso. E nós precisamos, no nosso relacionamento, restaurado primeiro com Deus. No final do Antigo Testamento, de novo, Deus dá uma ênfase forte sobre a paternidade. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Em Malaquias, até o pastor Hudson leu esse texto no começo. Eu, rapaz, fiquei até com medo dele pregar meu sermão. Malaquias 4, 6. Em Malaquias 4, 6, diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Quem é esse ele aí? Jesus. Jesus. Lá no versículo anterior fala Elias, mas Elias era o ministério de Elias. Por isso muitos disseram para Jesus que ele era Elias, confundiram Jesus com Elias, porque é o ministério. Jesus mesmo disse, Elias já veio e está aqui. Ou seja, não a pessoa, mas o ministério. Então, aqui fica claro que é Jesus que vai operar isso. Por que Jesus vai operar isso? Porque ele ia deixar um padrão de relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. O melhor livro da Bíblia, do Novo Testamento, para mostrar isso que Jesus ensinou, é João, o Evangelho de João. Tanto que quando eu vou fazer discipulado, o primeiro livro que eu dou para o meu discípulo, para uma pessoa que está sendo discipulada por mim, é João. Você vai ler João. Você vai ler João 3 vezes. Eu já digo isso. A primeira vez você lê de uma vez, a segunda vez você marca os versículos, na terceira vez você marca as palavras que te chamaram a atenção. Pronto. O Espírito Santo vai me dizer, não eu, por onde eu vou caminhar com ele. Eu só vou ver onde ele anotou. Onde ele anotou é onde eu vou trabalhar. Não fui eu que decidi por onde eu vou. O Espírito Santo chamou a atenção dele nos textos. E aí eu vou só bater naqueles versículos que ele marcou. Eu começo por ali. Porque se o Espírito está chamando a atenção dele para aquela área, é porque aquela área é importante. Então nós aprendemos isso com Jesus. Esse é o padrão. Volta aí o texto. Esse é o padrão. Então, mas olha, não para só aí. Nós temos um padrão. E é interessante. É interessante porque o nosso padrão para todo relacionamento é o Senhor. Quando você vai para Efésios, que é o livro da família, quando você vai para Efésios, lá vai dizer assim: esposas, sejam submissas aos vossos maridos como quem? Como ao Senhor. Qual é o padrão da mulher? O Senhor. Quando ele vai falar para os filhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E quando ele vai falar para os maridos, amem as suas esposas. Para nós é um pouquinho mais complicado, viu, homens? Para nós é mais duro. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, você tem que estar pronto para morrer. Sim ou não? Sim ou não? Você tem que estar pronto para morrer. Eu estou fazendo 33 anos de casado e no meu celular eu coloco aqui o ano, a minha tela de início, o ano da ressurreição. 33 anos, eu disse, eu tenho 33 anos de casado e esse é o meu terceiro casamento. Talvez você não saiba, mas esse é o meu terceiro casamento. Só que com a mesma mulher. Eu desisti, nós vimos que estava falido o meu casamento, eu e ela. E nós, em vez de nos divorciarmos, porque nós pensamos em divórcio, disse, não, vamos casar de novo. Bora. Começamos a namorar mesmo, não tinha sexo, não tinha nada, era só namoro. E depois de um tempo nós casamos de novo. Fizemos isso mais uma vez. Fizemos isso uma vez quando casamos oficialmente, né? Essa vez e mais uma vez. E eu disse para ela, não vamos fazer mais não, vai melhorar agora. Amém? Por isso que eu estou dizendo, o ano da ressurreição. Por que eu digo o ano da ressurreição? Você sabe, né? Hein? Porque foi o ano que Jesus morreu e ressuscitou. Muito bem. Então veja aqui como termina. Ele vai voltar os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, para que eu não vinha ferir a terra com maldição. Então eu vou lhe dizer uma coisa.
quando nós restauramos a paternidade, nós livramos a nossa cidade de maldições. Nós livramos a terra de maldições. Por isso, se 10 de nós aqui começarmos a trabalhar em nossa paternidade, em nossa família, para ser homem de verdade, para não brincar mais de ser homem, para assumir sua responsabilidade, eu vou lhe dizer, as maldições em Imperatriz vão diminuir. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus não precisa de uma multidão para mudar a cidade, mas se tiver 12 discípulos, ele altera. Amém? Se com 12 ele alterou a história da humanidade, por que com 12 não pode alterar a história de Imperatriz? Mas discípulo de verdade, que sabe o que é arrependimento eficaz, que exerça esse modelo. Então, nós precisamos sair dessa inércia. O modelo do céu, eu não vou falar para você, mas eu quero deixar referência para você. João capítulo 5, 19 e 20. Ali tem 6 atitudes de Jesus em relação ao Pai, e o Pai em relação a Ele, que servem para esse modelo de paternidade saudável. Ok? Então, você lê lá, porque nosso tempo já... Paternidade. Para a gente poder concluir. João capítulo 5, 19 e 20. Se você ler com atenção, você vai descobrir seis características do relacionamento de Jesus com... Eu não vou falar, assim, explicar cada uma delas, mas eu posso ditar para vocês, tá bom? Então, as 6 áreas de relacionamento, a primeira é dependência. A segunda, observa o Pai. Terceira, imita o Pai. Quarta, relação de amor, o filho é amado. Relação de confiança, mostra tudo o que faz. E potencializa o filho, obras maiores verão. Então, são 6 características do relacionamento, do modelo, do relacionamento de paternidade entre Jesus e o Pai. Ok? Então, meus amados, paternidade é a habilidade de produzir aquilo que ele mesmo é. Você viu o Tiago dizer: eu tenho coragem de abrir uma família, de iniciar uma família. Eu não só tenho a coragem, como eu quero. Por quê? Porque é assim que o pai dele é. Então, essa paternidade é a habilidade de produzir aquilo que ele mesmo é. Um pai vai além das lições. Por isso que quando ele errou em corrigir os filhos, isso não alterou o resultado, porque ele estava indo além da lição. Como é que ele foi além da lição? Quando ele foi lá e pediu perdão, quando corrigiu de maneira errada, ou corrigiu sem pensar, ou corrigiu precipitadamente. Então, ele vai além dessas lições. E olha, eu quero dizer que um bom pai não depende da idade, não. Esses meninos serão bons pais já de novo. Não precisa chegar à nossa idade para ser, não. Em nome de Jesus. E é isso que nós queremos com essa geração que está chegando, pastor Joanes. Aqui, com os adolescentes. Que altere isso neles. Que eles não levem o tempo que nós levamos para ser homens de verdade. A gente quer que eles tenham uma porção dobrada. O que é porção dobrada? Que eles não comecem do zero, que eles comecem a partir da onde nós já estamos. Essa é a unção que Eliseu pediu para Elias. E quando Elias disse assim, se tu me veres, ele disse, eu quero porção dobrada. Qual era a porção dobrada? Eu não quero começar do zero, eu quero a partir da onde você parou. Essa é a unção de paternidade poderosa, que os nossos filhos não vão começar do zero, vão começar a partir da onde nós os deixamos. Por isso que eu disse que homem gera filho, mas pai deixa legado. O legado é isso, o filho vai a partir daquele ponto, adiante. Então ele vai mais longe, ele vai errar menos, ele vai pecar menos, ele vai mais longe do que nós. A não ser que você durma. Aí ele não vai não, o carro vai capotar. Você lembra da ilustração do carro, né? O motorista que dormir no volante.
Então nós precisamos ir além das lições. A idade, então, não é uma característica principal de um pai, pois o dom de criar filhos vem de um relacionamento saudável. Então nós precisamos ser esse modelo. Agora eu vou dizer para vocês, meu pai precisou de muito amor para levantar alguém que não compreendia ele por muitos anos. Não é assim que nós vemos os nossos filhos, e às vezes a gente já chega até a dizer para você não entende agora, mas quando você for pai, você entende? Já ouviu isso? Então o pai, ele tem essa habilidade de conduzir, de levantar alguém que não lhe compreenderá por muitos anos. Quando ele for maduro, ele vai dizer, pai, agora eu entendo o que o senhor fez. Todo filho, ele, à medida que ele amadurece, ele começa a entender o pai. Quando o pastor Hanson foi falar sobre qual é o conselho que você dá, ele escolheu o primogênito, o filho mais velho, para responder. Né, pastor? Ele escolheu o primogênito, o filho mais velho. Olha que coisa saiu dessa revelação dele. Meu Deus. Sim, meu pai errou algumas vezes, mas eu o conheço. Eu sei quem ele é. Deus! Isso é um relacionamento saudável? É perfeito? Não é. Um dia eu fui num congresso de casais, eu saí de lá frustrado, porque o palestrante falou do casamento perfeito, o casamento dele, deu de exemplo. Eu digo, rapaz, não tem jeito para mim não, porque quando eu vou ministrar para casais, eu mostro logo os meus defeitos do meu casamento, para ninguém ficar frustrado. Dizer, só o meu que não presta? Não, o meu também não, mas eu estou melhorando. É assim, com essa sinceridade, que nós vamos avançar. É necessário. A orfandade espiritual, ela vai tirar a bênção. Romanos capítulo 8, versículo 14, 17, diz, vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito. É interessante que na revista Corrigida e Fiel, Espírito está com E maiúsculo, nas outras está com E minúsculo. Mas é ali, o original é o Espírito Santo, então tem que estar com E maiúsculo mesmo. Mas recebeste o Espírito, que os adotou como filho, pelo qual agora nós podemos clamar, Abba, Pai. Amém? Então nós podemos clamar, Abba, Pai. A orfandade espiritual, ela tira a bênção, mas a paternidade restaurada retorna a bênção. Você agora era, mas agora é assim. Você tinha um espírito que te escravizava, agora você tem um espírito que te faz clamar, Abba, Pai. Meu Pai. Ou Abnu, como diz na oração do Pai Nosso, Pai Nosso. Então, assim, nós estamos restaurando. Deus enviou o seu Filho, e Jesus, por isso que lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz que ele vai converter o coração do pai ao filho. Jesus assinou a carta de adoção com o seu sangue. Então nós somos filhos adotivos. É interessante que na lei do Brasil, não sei se ainda é assim, mas alguns anos atrás, quando eu estudei sobre adoção, você pode deserdar um filho legítimo, mas você não pode deserdar um filho adotado. É verdade? Ainda vale? Olha que coisa, olha a garantia que nós temos de Deus. Então, nós somos filhos por adoção, e agora podemos clamar sem medo. Abba, Pai, meu Pai. Não deixa de ser filho, só deixa de receber a herança, né? Não deixa. É só a herança mesmo. Pelo que eu tinha estudado, era só a herança mesmo. Deserdar. Não dá a maior parte para ele, dá para os outros, né? Mas um filho adotado, você não pode fazer isso. É um princípio bíblico. Ok? Então, Deus enviou seu filho para assinar essa carta de adoção, e Deus enviou seu Espírito para selar isso.
olha como Deus participa, o Deus triuno participa dessa paternidade. O que mais se assemelha aqui com o Espírito Santo é o papel da mãe na família. É interessante que a família é um retrato do Deus triuno, né? O pai, a mãe e o filho. Por isso, quem tem um bom relacionamento com a mãe vai ter mais facilidade de se mover no Espírito Santo. Porque na família, quem representa mais essa função do Espírito Santo é ela que diz: não, é teu pai, menino, vai lá, fala com ele. Não é assim? É ou não é? Não, por que você não fala? Vai lá, fala com teu pai, é teu pai, fala. Sua mãe já fez isso com vocês, menino? Já, não já? Vai lá, fala, é teu pai. O Espírito Santo faz o mesmo conosco. Ele diz: vai lá, fala com Deus, é teu pai. Amém? Glória a Deus. Então vai lá, fala. Abre teu coração, fala, ele é teu pai. Sabe, lá naquela parábola do pai que manda o filho, né? Diz: filho, vai cuidar da vinha. O filho diz assim: pai, eu vou, pode deixar. E vai, quando sai da presença do pai, não obedece, não cumpre. Isso na revista atualizada, né? Se você está na NVI ou na revista corrigida, é o primeiro filho que obedece. Na revista atualizada é o segundo filho que obedece. Mas a ordem dos fatores não altera. Porque eu estou dizendo segundo, porque eu estou usando a revista atualizada aqui para dar o exemplo. Então, o primeiro filho sai e não obedece. O segundo filho, o pai diz a mesma coisa: filho, vai lá, cuidar da vinha. O filho diz: eu não vou. Mas quando ele sai, ele sofre o que chamamos de metalonomai. Houve uma mudança na atitude do coração dele, que mudou o comportamento dele. Ele se arrependeu e foi. Qual é o filho que é obediente? Jesus pergunta. E os judeus dizem: o segundo, o que disse que não ia, mas foi. Por quê? Porque para um judeu, não é o discurso, é a prática que vale. Para um rabino, você sabe que um rabino, a lei de rabino, diz assim: se você agir como filho, você será filho. Se você não agir como filho, você não será filho. Porque o rabino enaltece mais o comportamento do que o discurso. E eu quero dizer uma coisa para vocês: está na hora, chegou a hora é agora, de nós nos valorizarmos o nosso comportamento também. Tem muito crente cheio de unção, cheio de revelação, cheio de promessa, mas não mudou nada. Precisamos mudar. Não adianta uma coisa sem a outra. Elas se completam, elas não são opostas. Elas se completam. Elas se completam. Então, uma coisa é ter Deus como seu Salvador. Outra coisa é ter Deus como seu Pai. Está entendendo isso? Está entendendo? Uma coisa é você ter Deus como seu Salvador. Você vai para o céu. Outra coisa é você ter Deus como Pai. Se Ele é Pai, você tem que tratá-lo como tal. Você honra, você obedece, você segue os conselhos. Amém? Então, se você quer apenas como seu Salvador, ok. Mas se quer tê-lo como Pai, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Você precisa mudar seu comportamento. A paternidade, meus irmãos, exige fé. A paternidade exige cruz. A paternidade exige amor. Deus está chamando hoje gerações à existência através da paternidade. Ele está querendo restaurar, a partir de você, homem, aquilo que Jesus realizou. Ele quer alterar isso. Então, Jesus foi o homem, ou é o homem, que tem poder de se dirigir a Deus como Pai. Se tem uma pessoa que tem poder e é legalmente legítimo
a chamar Deus como Pai é Jesus. Mas o que ele fez? Ele fez com que pecadores como eu, pecadores como você, entrassem no reino dele, simplesmente nos autorizando a repetir a mesma palavra. Abba, Pai. Deus hoje quer ser seu referencial de paternidade. Deus hoje quer ser seu Pai, além de ser seu Salvador. Amém? Glória a Deus.